Boa noite, eu saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Estou aqui e queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, tá bom? E essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Até aqui. Amados, como eu falei, esse texto, neste texto, o Senhor levou o profeta Ezequiel a um vale conhecido, como Vale dos Ossos Secos. Era um local, onde estavam depositados uma série de ossos, E a Bíblia fala que a situação não estava nada boa, Que esses ossos, na verdade, eles estavam sequíssimos, O que significa isso? Que a situação realmente era complicada, Complicada. A gente olhava e não via saída, Ele olhava para aquele problema e não enxergava qual seria a saída, Como o povo poderia encontrar a saída, Se a gente, por exemplo, fizesse um paralelo da situação que o profeta Ezequiel enxergou naquele vale com as nossas vidas, com os dias de hoje, a gente poderia assim pensar, né? Numa família, que está numa situação bem complicada, Então, assim, os relacionamentos estão bem deteriorados, As pessoas não se falam direito, Há inimizade. Um casamento em que o marido e a esposa estão muito próximos, De se divorciar. O amor já não existe mais, Então, assim, uma situação crítica. A gente pode também pensar numa situação, por exemplo, de enfermidade, na família, De repente, um familiar, alguém ou nós mesmos estamos com uma doença grave, Câncer ou qualquer outra doença. E assim, não estamos enxergando a saída. Muitos podem, inclusive, estar numa UTI de um hospital, Uma situação complicada, Então, essa seria uma possibilidade. Podemos pensar também em alguém que está vivendo numa situação complicada na vida financeira, Endividada, não está conseguindo enxergar a saída, está preocupada. Inclusive, muitos deles preocupados com a situação até alimentar, Preocupados como vão se alimentar, como vão comer, se vai ter dinheiro ou não para comprar comida, Para pagar o aluguel. Muitos, inclusive, com aluguel em atraso. E outras situações, em que as pessoas estão realmente escravas, de vícios, de drogas, de bebidas alcoólicas, do próprio cigarro, e não conseguem vencer esses vícios,
e estão se prejudicando, viciados em jogos, né? Muitas pessoas que, inclusive, já perderam tudo, né? Perderam tudo. Então, até mesmo dentro da igreja, né? A gente também percebe muitas pessoas numa situação complicada, né? Quando a gente vai realmente enxergar mais de perto, a gente vê realmente pessoas numa situação muito complicada, né? Pessoas que passaram por abusos, né? Dos mais diversos tipos de abusos, abusos físicos, abusos morais, abusos espirituais, até mesmo abusos sexuais. Muitas vezes esses abusos foram cometidos, né, por pessoas que deveriam proteger, às vezes pelos próprios pais. Então, é realmente com esse tipo de situação, né, que a gente se depara no dia a dia ao nosso redor, com os nossos colegas de trabalho. Muitas pessoas em depressão, né? A depressão hoje é algo que realmente tem acometido muitas pessoas, né? Eu conheço muitos casos de pessoas depressivas, dependentes, né, de remédios como remédio de tarja preta, Rivotril, né? Os ansiolíticos, né? Para tentar, mas que não estão conseguindo vencer a depressão, né? Muitos, inclusive, já tentaram ou já pensaram, inclusive, em tirar a própria vida, não estão mais enxergando, não estão mais vendo como sair dessa situação, estão desesperados e não sabem mais o que fazer. Então, essa situação que o Senhor levou o profeta Ezequiel, a gente realmente pode vivenciar isso também, né? Pode vivenciar isso também. E é quando a gente observa o texto, a gente fala que o Senhor o levou em espírito e o pôs, né, no vale dos ossos secos, né? Então, muitas vezes Deus ele vai nos colocar, né, em locais, né, em situações em que a gente vai ter contato, né, com pessoas que estão passando, né, por momentos difíceis, por momentos desesperadores, né? Isso é algo que pode realmente acontecer e acontece, é muito comum que aconteça em nossas vidas. Mas é interessante que a Bíblia fala o seguinte, que o Senhor o pôs no meio, né? E o fez andar ao redor, né? Então, assim, um cuidado que a gente precisa ter, né? Quando a gente está diante dessas pessoas, né? Para que a gente não venha, quando o Senhor fala que a gente vai andar ao redor, ou seja, para que a gente não seja contaminado, né? Por essas situações, né? Então, assim, se é uma prática de um pecado, né? Que a gente não suje as vestes, né? Que a gente esteja lá no meio, que a gente esteja iluminando, que a gente esteja abençoando, que a gente esteja orando, que a gente esteja intercedendo, que a gente esteja apoiando, mas que a gente não se contamine, que a gente não suje as nossas vestes, né? Que nós mantenhamos firmes, né? Nos mantenhamos firmes nos propósitos de Deus, andando de acordo com a vontade de Deus, né? Para que a gente realmente, até o nosso próprio coração, a gente não se contamine com esse tipo de situação. Então, isso é muito importante, né? Quando nós estivermos no Vale dos Ossos Secos, nós temos que estar perto, nós temos que apoiar de todas as formas, nós temos que procurar ajudar essas pessoas, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se contaminar, para a gente não se desviar dos caminhos do Senhor, né? Porque é muito comum, né? A gente perceber, né? Em ambientes de trabalho, né? Pessoas que praticam a imoralidade, pessoas que praticam o adultério, né? A fornicação, e inclusive falam disso abertamente, entendeu? E assim, às vezes, se a gente não estiver com a nossa fé bem fundamentada na palavra, bem fundamentada em Cristo, a gente pode acabar se desviando, a gente pode acabar sendo tentado, né? E a gente pode acabar perdendo o foco, né? E se desviando dos caminhos do Senhor. Então, esse é o primeiro recado. Quando você estiver no Vale dos Ossos Secos, você vai estar lá, o Senhor vai te colocar, mas fique ao redor, cuidado para você não se contaminar com essa
situação. E aí, diante daquele quadro, diante daquele cenário, né, que estava, né, muito sério, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel, né? O que é que ele achava daquela situação, né? Se ele achava, né, que era possível, qual era a opinião dele? Qual é a sua opinião? Você acha que isso pode mudar realmente, né? A gente está vivendo, por exemplo, no Brasil, um cenário hoje bem complicado, né? Bem complicado. Nós estamos realmente no Vale dos Ossos Secos, né? O Brasil, na verdade, é um país que tem, de certa forma, a gente pode falar, viu? Tem realmente entristecido o coração de Deus em muitos aspectos, né? É uma nação em que a prática da idolatria, a prática da feitiçaria é muito comum, né? É muito comum a prática da idolatria e da feitiçaria, né? O hábito de adorar imagens de escultura, né? Que é um hábito, que é um ato, né? Que é proibido expressamente na palavra de Deus. É feito, né? Realmente é muito comum, né, esse tipo de prática. A própria imoralidade sexual também, que é algo muito comum, né? A prática do adultério, né? Inclusive, homens, né, pais de família, né, que fazem isso e dão risada, contam dando risada, né? Tipo assim, colocando em risco, né, a sua família, né? Colocando em risco o seu casamento, é, trazendo uma série de riscos, né? Como, por exemplo, contrair uma doença sexualmente transmissível e passar para sua esposa ou para o seu marido, uma gravidez indesejada, né? Dessa pessoa com a qual ela se relacionou, até um divórcio, né? Que traz traumas psicológicos, né? Muito grande, né? Para as pessoas que passaram por esse processo, pelos filhos muitas vezes, né? Então, a própria corrupção, né, que é algo terrível no Brasil, a corrupção no Brasil hoje, a corrupção é praticada em todas as esferas, né, de poder, poder executivo, poder legislativo, judiciário, governo federal, estadual, municipal. A gente vê aí a corrupção também nas empresas privadas, na sociedade, né, na sociedade. Então, o Brasil realmente a corrupção tem sido algo muito forte no Brasil, né? E muitas vezes a impunidade ela acaba fomentando a corrupção. Nós temos também a questão da violência, né? Então, muito sangue inocente derramado no Brasil, né? A gente teve um caso aqui recente em Salvador, que um traficante ele pediu um Uber para levar a mãe no hospital, e aí o, pela localidade, o motorista de Uber rejeitou a corrida, né? E aí ele chamou outros 5 Ubers e para torturar e matar, para se vingar daquele cara, daquele motorista, né? Que não tinha ido lá, né? Para levar a mãe dele no hospital. 5 pais de família que não tinham nada a ver. Um, pela misericórdia de Deus, acabou escapando. Mas isso é um retrato de uma sociedade, né? Homens sanguinários, né? Que matam a vida humana, perdeu o valor. A própria questão também, né, do tráfico de drogas, né, da violência, dos roubos, né, os abortos também, né, assassinatos, homicídios, né, de crianças indefesas que não tem como se defender. E todos esses pecados, né, eles vão acumulando, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né, esses pecados eles vão acumulando, né, e vão chegando até os céus, né. Infelizmente a igreja que deveria dar exemplo, deveria dar bom testemunho, muitas vezes também pratica, né, essas obras, as obras da carne, né, e tem dado mau testemunho, muitas vezes vivendo na religiosidade, ou muitas vezes não tá praticando, mas é omisso, né, é omisso, não ora como deveria, não intercede, entendeu? Não faz a obra, enfim, não se posiciona, entendeu? Não ilumina, né? Não salva o mundo. Muitas vezes é uma igreja morna, é uma igreja fria,
É uma igreja indiferente aos problemas sociais, né? Isso também. Então, tudo isso acabou gerando esse cenário, né? E Deus muitas vezes precisa chamar o homem, precisa chamar o pecador ao conserto, ao arrependimento, mas isso ele não faz porque ele quer nos destruir, nem porque ele é mau, mas porque ele é o nosso pai, né? Deus ele tem esse caráter de pai, né? Ele não abre mão, como o pai que ele é, pai perfeito que ele é, de corrigir os seus filhos quando é necessário. Por quê? Porque ele tem algo melhor, né, para nós, né? Ele espera mais de nós, ele acredita em nós, né? Muitas vezes mais do que nós mesmos, né? Ele sabe para que nós fomos criados, os propósitos que nós fomos criados, ele tem algo melhor para nós, né? Então, é uma situação bastante complicada. A gente pode verificar esse cenário, né? Muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas doentes, muitas pessoas em casas, presas, sem poder sair, pessoas vivendo isoladas, muitas pessoas com depressão. Enfim, a gente pode verificar o cenário de hoje, a gente pode fazer uma comparação com aquele cenário, né, que o profeta Ezequiel viu naquele dia, né? E aí Deus faz essa pergunta a ele, né? Que é o que se realmente aqueles ossos poderiam reviver, se aquela situação poderia realmente mudar, ser melhorada. E o profeta, no primeiro momento, ele não soube responder, né? Ele perguntou: olha, senhor, não sei, o senhor que sabe, né? E aí Deus dá uma ordem para ele, para que ele profetizasse, né? E essa é uma dica, né? Essa é uma orientação, uma recomendação valiosa da parte de Deus para dias difíceis, para dias complicados, que é nós exercitarmos o poder da palavra, né? Porque a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Teve até um episódio da Bíblia, existia um homem na Bíblia chamado Jacó, e Jacó ele casou, né, com uma mulher chamada Raquel, foi uma das esposas dele, e eles ficaram um tempo na casa de um tio, né, chamado Labão, né, o pai de Raquel. E aí, quando eles estão saindo, eles ficaram lá por cerca de 20 anos, né, e quando ele estava saindo de lá, a Raquel pegou uma imagem, né, do pai, né, no caso do tio Labão, e confiscou, né, roubou a imagem, né? E aí eles saíram com essa imagem. E aí, quando eles estavam ali no meio do caminho, o tio veio atrás deles, né, para saber, né, por que que eles, quem tinha roubado aquela imagem, né? E aí Jacó naquele momento ele fala algo assim, ele fala assim, ó, que morra a pessoa que fez isso, né? E ele não sabia que quem tinha feito aquilo era a própria esposa, né? E aí acontece que no parto do filho mais novo deles, né, do filho caçula, que é Benjamim, a Raquel acaba morrendo. Ou seja, a sentença de morte dela acabou saindo da boca do próprio marido, né? Então, isso aí comprovando que a palavra de Deus, a palavra ela tem poder, né? A Bíblia fala que a vida e morte, na verdade, né, estão no poder da língua, né? O próprio Deus, quando ele foi criar o mundo, ele disse: haja luz, dizendo que com isso que a palavra tem poder, né? A gente na verdade, tem então que ter essa atitude, né? De liberar a palavra profética, de profetizar no Vale dos Ossos Secos, de profetizar que a situação vai melhorar, né? Profetizar que as coisas vão melhorar, né? Que as coisas vão, que um milagre vai acontecer, enfim, que aquela pessoa, né? Que você olha para ela e não enxerga a saída, mas que ela vai se converter, né? Que esse caos que nós estamos vivendo, que ele vai mudar, que o país vai sair dessa crise, vai vencer essa crise, né? Enfim, que tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Eu creio que isso faz parte de um plano de Deus, realmente, para que as pessoas se voltem a Ele, né? E que elas possam receber Jesus Cristo, né? Como o Senhor das suas vidas. E que ele possa realmente transformar esse cenário, porque assim, muitas situações realmente a gente não vai conseguir vencer sozinhos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter essa consciência. Nós não vamos conseguir, em muitos casos, vencer sozinhos.
Nós vamos precisar de uma ajuda, de algo que realmente possa alguém que realmente possa nos ajudar. E essa pessoa é Jesus, né? Jesus realmente, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele nunca mudou, né? Ele morreu e ressuscitou, ele está vivo. E os mesmos milagres que ele fazia, que a gente pode ver esses milagres por toda a Bíblia, ele continua fazendo. Ele continua salvando, ele continua restaurando, ele continua fazendo os pais se converterem aos filhos e os filhos se converterem aos pais. Ele continua transformando casamentos, ele continua transformando realidades, ele continua fazendo que muitos ossos secos possam reviver e ser ressuscitados. Eu sou uma testemunha viva disso, né? Porque eu era escravo do álcool, né? Eu estava em cadeias de passividade, eu estava com a vida destruída, o casamento destruído, e eu não estava vendo mais saída. Cheguei a ficar com depressão, com síndrome do pânico, até que eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Eu estava vivendo com um daqueles ossos, né? E eu não estava enxergando saída, até que eu entreguei a minha vida, entreguei o meu coração para Jesus, e ele mudou a minha vida, né? Ele transformou a minha vida. Lógico, eu vou dizer que a minha vida hoje não tem lutas. Tem lutas sim, mas eu estou com ele no barco e ele me ajuda em todas elas. Então, se você está passando pelo Vale dos Ossos Secos, talvez você esteja em casa agora, né, nessa quarentena, preocupado, com medo, sem saber o que fazer. Talvez você esteja se identificado com alguma daquelas situações que eu falei. Eu te falo agora, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Entregue o seu coração para Ele. Ele realmente está de braços abertos, né? Te esperando. É como ele fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo, né? Então ele está a porta. Eu creio que tudo isso é prenúncio, né, da volta dele, que isso está próximo, né? Então que ele hoje tem chamado o seu povo ao arrependimento, ele tem chamado as pessoas ao conserto. E se você não entregou a sua vida a ele, eu não estou falando para você entregar a sua vida para um pastor, para um padre ou para uma religião, mas entregar a sua vida para ele, para Jesus, para que ele venha se tornar o dono do seu coração verdadeiramente, né? E aí, como a palavra fala, né, que aqueles ossos eles receberam um espírito, né? Nós quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos como penhor, né, como garantia da nossa herança. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, né? O nosso espírito que estava morto, ele se converte, né? Ele é recriado, ele ressuscita com Cristo, né? E nós recebemos, somos selados com o Espírito Santo, nós nascemos de novo, né? E a nossa capacidade de se conectar com Deus, que havia sido perdida, né? Por conta do pecado, ela é restaurada, né? E nós passamos em espírito a nos relacionar com o nosso Pai, e o nosso Pai a cada dia vai nos transformando, vai amoldando o nosso caráter, né? Até que a gente possa realmente viver aqui os propósitos dele aqui na terra, né? E ele vai, sim, se você der lugar, se você se esforçar, né? Se você der lugar ao tratamento, se você decidir mudar, se você entregar de verdade a sua vida, ele vai restaurando, né, as áreas das nossas vidas, né? E esses ossos secos, eles podem sim reviver, né? Eu profetizo, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu sei, eu conheço um Deus que é grande e que ele pode mudar essa situação. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai mudar esse cenário. Ele vai mudar. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que essa situação que você está vivendo, eu sei que ela é complicada. Eu sei que ela é complicada. Aparentemente, aos olhos humanos, ela parece possível, mas eu sei também de um Deus que ele pode mudar essa situação. E eu quero profetizar, eu quero que você agora, em concordância e unidade, lembre de algo que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sono, e eu quero profetizar com você que essa situação vai mudar, tá bom? Você vai sair dessa situação, você vai sair desse cativeiro,
Deus tem algo bom, tem algo melhor para você. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar então aqui esse momento, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento e poder, Pai, gravar esse vídeo. Eu espero que esse vídeo possa chegar a pessoas, Pai, que estejam realmente precisando ouvir essa palavra. E eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, profetizar, Senhor, profetizar sobre a vida dos meus amigos, dos meus familiares. Quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que estão passando por uma situação complicada, que não sabem mais o que fazer, que já tentaram de tudo, mas não estão conseguindo vencer essa depressão, essa enfermidade. Enfim, Senhor, esse problema que o Senhor sabe pelo qual ele tem passado, que tem orado. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, unir a minha fé, Senhor, com a fé dele, Senhor. E eu quero profetizar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Um novo tempo na vida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E se ele ainda não entregou, Senhor, a vida para Jesus, que ele venha nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, e entregar o seu coração. Você pode fazer essa oração agora, entregando o seu coração a Jesus, ele está te ouvindo. E eu creio que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Entregue a sua vida a Jesus, não perca essa oportunidade. Ele pode sim mudar essa situação. E eu quero profetizar que essa situação vai mudar. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que esse vírus ele não vai parar o Brasil. Em nome do Senhor Jesus, que o Brasil vai sair dessa situação mais forte. Em nome do Senhor Jesus. E que o Brasil vai se render ao Senhor Jesus. Porque Jesus tem algo muito melhor para o Brasil. Que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho, Senhor. Eu creio num novo tempo que o Senhor está preparando para o Brasil. Eu creio que o Senhor está preparando um novo tempo, Senhor, na vida das pessoas que estão me ouvindo. Eu creio, Pai, que o Senhor está preparando, Pai, um novo tempo para a igreja no Brasil, Senhor. Em que a igreja vai despertar, a igreja vai acordar, Senhor, e vai fazer a diferença, Pai. É o que eu te peço, eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que vai dar tudo certo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Os casamentos serão restaurados. Se há pessoas enfermas, que elas serão curadas, em nome do Senhor Jesus. Se há pessoas, Senhor, agora que estão, inclusive, numa situação que não tem, inclusive, dinheiro para comer, eu quero profetizar que vai dar tudo certo, Pai. E que não vai faltar alimento nas mesas, que as contas não vão atrasar. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo novos céus e nova terra, Pai. Um novo tempo, Papai, na vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado a todos por poder compartilhar com vocês essa palavra. Eu espero que ela possa trazer edificação para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, boa noite e até a próxima.